paz do Senhor. Quero pedir-lhes, por favor, que abram as vossas Bíblias no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo 20. Capítulo 20 do Evangelho, segundo escreveu São João, versículo 15 por diante. Trata-se de um trabalho feminino e eu gostaria de ler o texto para falar-lhes sobre reviravolta. Diga comigo, reviravolta. O texto diz, disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Que buscas? Ela, cuidando que era o hortelã, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Raboni, que quer dizer mestre? Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai, e vosso Pai, meu Deus, e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Amém? Queiram estar sentados. Enquanto agradeço a Deus pelo privilégio a mim tão honroso de estar participando deste congresso de Cílico de Oração, e quero agradecer ao pastor Elias por me dar a oportunidade e o convite de participar da CIBEM, com a sua muito digna esposa missionária Lídia. Muito obrigado, pastor, missionária, e a todas que com a senhora compõem a coordenação deste Cílico de Oração, como também ao pastor Joinville, missionária Solange, que em nome deles estendo a minha gratidão a todo o ministério, a toda a igreja e a todas as componentes. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Berg, que em nome do pastor me ligou, no nome da missionária, como também agradecer ao pastor Oséias pelo carinho, ao diácono Salgado, como rever os amigos, pastor Flávio e tantos demais, pastor Jeremias. Gostaria de citar nomes e nomes, mas os irmãos vão de convir que não se faz necessário, mas no nome destes, a todos os presentes. Queridos, eu quero tomar por base esse texto, tendo em vista que o tema proposto é o propósito, escolhidas para um propósito. Eu gostaria de utilizar o contexto bíblico para mostrar-lhes, biblicamente, historicamente, uma reviravolta improvável na ótica humana. Os irmãos hão de convir que o livro do Gênesis traz o início da criação, a partir de um princípio lógico, quando a Bíblia diz que Deus cria todas as coisas. O interessante é que todo o capítulo 1, ele mostra uma criação magnífica no agir. Haja e havia. Quando nós observamos o capítulo 2, a Bíblia diz que Deus havia criado os seres viventes e Deus criou o homem. O homem, por si próprio,
se torna uma criação com obra-prima, uma criação onde sai do agir, mas do executar, entra a execução, façamos. Depois que Deus cria o ser humano, o homem em si, então Deus dá autonomia ao homem para nomear ou denominar todos os animais. E assim o homem o fez e Deus ratificou. Uma observação é que agora vem Deus e vê que todos os seres irracionais, que Ele assim o criara, havia uma companheira, um casal. E olhando para o homem, percebeu que ele estava só, diz o texto. Então, quando Deus olha, dentro da razoabilidade, Ele diz, não é bom que o homem esteja só. Então surge o projeto mulher. Não é bom que o homem esteja só. Princípio lógico, todos os demais tinham companheiras, menos o homem. Então Deus já viu uma lacuna, pois quando eu digo não é bom, é que algumas consequências podem vir. Então Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Então surge o projeto, far-lhe-ei uma adjuntora, uma ajudadora, uma companheira. Então seria lógico Deus usar o princípio do agir, pois o próprio homem já tinha sido feito por execução. Então era só Deus, no poder que Ele tem, dizer, haja uma mulher, e havia, ou haveria, ou existiria. Mas veja que Deus vai tratar de forma excepcional. Agora Deus vai dar uma ajudadora ao homem, diferente de todos os outros seres viventes que já haviam sido criados. Então a Bíblia vai mostrar que Deus agora não vai fazer só uma companheira. Ele vai fazer algo que iria valorizar o homem, ou seja, para um bom soldado, não existe um bom soldado sem um bom escudo. Então o que é que Deus faz? A Bíblia diz que Deus vai tomar Adão, na nossa linguagem rasteira, anestesiá-lo, vai dar um sono a ele vai entrar em sono, vai dormir, vai ficar inconsciente, no contexto lógico, anestesiado. Então observe que agora Deus vai executar. Deus não diz haja mulher, Ele vai criar. Então, se você observar a estrutura óssea do ser humano, dentro de uma razão adulta, diz a ciência que são cerca de 206 ossos. Então, Deus não vai criar a mulher de qualquer coisa. A Bíblia diz que Ele vai tirar a costela, vai serrar um osso da costela, e desta costela vai trabalhar na mulher. Não é à toa. Você observa que toda a estrutura óssea, a costela está entre as mais fortes, ou a mais forte, ou dentre as mais fortes dos ossos humanos. Por quê? A costela forma a caixa torácica. A costela, ela tem a responsabilidade de escudo para as partes mais sensíveis do corpo humano. Então ela não pode ser qualquer osso qualquer, tem que ser especial. A costela é responsável para proteger o coração, para proteger o fígado, para proteger o pulmão, para proteger parte do baço. Ou seja, só precisa uma costela sentir uma rachadurazinha, você já sente dificuldade de respirar. Por exemplo, pode bater. Se atingir o meu coração, eu morro. Mas eu bato, eu pressiono.
O coração não sente, porque existe um escudo chamado costela. Então Deus vai tirar o osso da costela e vai dar ao homem, vai ser teu escudo. Venha o que vier, ela vai estar de pé, ela vai estar segura e vai te proteger. Vou te dar o melhor. Olha para essa mulher que está ao teu lado, que tu não é fraca não, mulher. Vocês não vieram por acaso, tem um propósito. Pode analisar, ela não aparece. Quem já maquiou uma costela? Quem já aplaudiu uma costela? Quando ela racha, quem já colocou gesso numa costela? Porque ela já foi criada para resistir. Se fratura, o tempo vai restaurar, mas gesso não resolve, o tempo resolve. Ou seja, ela tem capacidade de resistir o tempo, mesmo sem aparecer. Não precisa aparecer. O importante é que exista. Diga para quem está ao outro lado: não precisam me ver, mas eu fui escolhida para um propósito. Queira ou que não, eu estou aqui. Deus cria a mulher e dá o homem. Agora a mulher vai viver ao lado com o homem, seu escudo. Agora ele tem uma companheira. Capítulo 3 do Gênesis. Aí vem o inferno. E o inferno não ataca diretamente Adão. Vai atacar a mulher. Capítulo 3 do Gênesis. Lúcifer, a serpente, abre um diálogo com a mulher. E nesse diálogo ele usa os dois sentidos, ouvir e ver, a visão. E por esses dois sentidos, a mulher lhe dá atenção. Ela ouve e depois vê que a árvore que Deus colocou como limite era boa de se comer e de dar conhecimento e sabedoria. E como ela está como escudo, como ela é excepcional, como ela foi criada especial, ela consegue convencer o homem. Ela já foi criada com este poder de persuasão. Então, quando nós analisamos o contexto, a Bíblia mostra que ela convence e leva Adão a observar a árvore. E o texto diz: e vendo que era bom, comeu, desobedeceu a Deus. Observem, não no contexto pejorativo. Eu estou pregando, estou falando sobre reviravolta, e você vai entender por quê. É necessário falar isso. De todos os seres viventes, de todos os existentes, a mulher foi o único ser, ou o primeiro, que desobedeceu ao Deus, o seu Criador. Foi a mulher que abriu lacuna. Por isso que a Bíblia, Paulo usa dizendo que não foi Adão que foi enganado, mas a mulher. Então a mulher, de todos os seres viventes, uma das mais especialmente falando na criação, toda bem projetada, desobedeceu e tocou e deu ao seu marido. Então foi por meio da mulher que todo marasmo veio. Está escrito, abro aspas, porque hoje você tem que saber o que vai falar. Então está escrito, diz a Bíblia, que a mulher comeu, tocou e deu ao marido. Fechar aspas. Isso implica dizer
volta a dizer que a mulher foi responsável pelo marasmo, para denigrir todos os seres na terra, impactou o universo e a história do ser humano. Então observe que quando a mulher comete o que não deveria cometer, todo aquele apogeu que vocês deram glória, todo aquele projeto estrutural vai ser taxado agora. Como Deus vem e o caos se estabeleceu. Então, como Deus deu ordem a Adão, ele disse na Sansão: por que você não está aqui no lugar de adoração? Por que você está escondido? Porque eu estou nu. Quem te mostrou que estavas nu? Quem te mostrou que estavas nu? Foi a serpente? Ele diz: a mulher que tu me deste me enganou. Ou seja, o que tu desse para ser meu escudo me traiu. Aí Deus volta para ela, criada com todo o projeto, com todo o carinho, e disse: por que você fez isso? Agora, a sanção ou as sanções de Deus vão ser publicadas de forma aberta, pública. Veja que Deus vem para o homem e não acha desculpa razoável. Por que tu desse ouvido a ela? Não te disse eu. Então você também vai ser punido, vai trabalhar para comer agora. Aí volta para a mulher e a mulher diz: a serpente me enganou. Mas não foi suficientemente. Aí Deus agora vai para a mulher e vai tirar o propósito dela, a intenção. Propósito, intenção. Veja que o texto diz, no capítulo 3, que Deus diz: por quanto tu fizeste isso, eu vou tirar de você o direito de vontade própria. Público, foi público. O seu desejo vai ser para o seu marido. Você vai perder o direito de liberdade, porque ele vai te dominar. Em suma, você é a culpada. E para piorar, eu vou aumentar a dor da tua gravidez. Você vai ter filhos com dor, vai ralar. E não vai ter mais direito de vontade própria. Então isso é o que vale. Sancionou e agora a mulher perde o valor. Veja que eu estou falando de um contexto histórico. Entendam o que eu estou dizendo. A mulher, a partir daqui, só vai ser útil para proliferar na ótica humana. A mulher agora se torna um produto de uso pessoal e, sobretudo, em uma cultura machista e oriental de onde provém a nossa fé. Se você analisar do capítulo 3 para frente, você não vai ver destaques que chamem a atenção. Porque todo o direito, todo aquele apogeu das costelas, todo aquele projeto excepcional de criação, parecia que tinha sido jogado fora. Você analise a história, que a mulher sempre vem em segundo. Quando nós vamos para o capítulo 12 do Gênesis,
Veja que vai começar um processo de restauração do ser humano. Porque o primeiro processo, o dilúvio e o pecado, pelo erro da mulher, levou. Capítulo 12 do Gênesis, vai começar um projeto de restauração. E é aqui que Deus vai começar por quem? Por Abraão. E qual era o objetivo? Estabelecer um projeto espiritual. É por isso que o tema está em Romanos 8. E Romanos vai dar ênfase ao poder da graça. O que foi perdido lá atrás. Então veja que agora Deus vai formar um projeto chamado Israel. Então Deus vai voltar a usar o que parecia ter sido descartado. Mesmo na cultura, quando Deus chama Abraão, obviamente que Deus poderia não usar Abraão, ou até poderia, mas lhe dar uma mulher produtiva, uma mulher frutífera, uma mulher que tivesse no ápice do elogio. Mas quando Deus vai chamar Abraão, Ele não chama uma mulher no ápice. Missionárias, eles não chamam uma mulher no apogeu. Ele vai no ápice da vergonha. A Bíblia diz que Sara era estéril. E ser estéril era o mais alto nível da vergonha, chamado opróbrio. Vergonha para o marido, vergonha para os pais, vergonha para a família. Mas aí Deus diz a Abraão: eu tenho um projeto espiritual de graça. Eu vou restaurar tudo que foi perdido lá atrás. Eu vou fazer uma reviravolta. Eu vou confundir Abraão. E quem entra? Sara. E Sara entra com o útero fechado, com o útero falido, sem nome, na vergonha, sem privilégios. Aí observem que agora o ventre de Sara vai produzir, vai gerar o projeto que ia explodir Romanos 8. Um projeto espiritual que ia restaurar a imagem da mulher, que ia dar força a ela, e de onde viria o maior projeto avivalístico de todos os tempos. Nasce Isaac. O projeto vai se desenvolver, mas a cultura continuava. Mulher só serve para andar atrás. Mulher só tem valor se tiver filhos. E olhe lá, se for viúva, não presta. Se não tiver filho, é vergonha. Se não souber trabalhar no campo, não serve. Por isso que as mães lutavam até hoje na cultura, para que as crianças, a partir de ainda nova, aprendam uma coisa: a ser uma boa esposa e produtiva. É o único jeito delas terem valor na cultura. Agora Isaac nasce, e elas continuam sendo descartadas. Observem que quando Isaac vai casar, tem problema no útero da esposa. Ele casa, e para nascer Jacó e Esaú foi uma luta. Eles nascem, Jacó cresce, o projeto vai se desenvolver. Mas o inferno dizia para a mulher: a culpa é sua. Você é fraca. Porque a culpa estava lá. Foi você que fez isso. 70 vidas de Jacó desce para o Egito por conta da fome.
Você vê que quando eles queriam sobreviver, a mulher entrava como isca. Não vai fazer falta. Chegam no Egito. Final do Gênesis, capítulo 50. Vai terminar a dizer que José, o herói nacional. Quem é o herói do Gênesis? José, o final. Um herói nacional. Um herói mundial. Termina o livro do Gênesis. Do capítulo 50 ao primeiro versículo, capítulo do Êxodo, há uma sucessão de anos. Capítulo 1 do Êxodo. O Egito, 96% de deserto. 4% do seu território é o que sobra. 2% habitação. Só resta 2% para sobreviver com a agricultura. José revolucionou e termina o Gênesis como herói. Vem o Êxodo, capítulo 1. A história vai desenrolar. E o projeto vai crescer. O projeto vai aumentando. Mas aumentando num lugar, na ótica humana, impróprio, no Egito. E os irmãos vão de convir que o Egito é politeísta. E sobretudo na época. Não adora um Deus, mas vários deuses. E a maior manifestação de um Deus para os egípcios era Faraó. O Deus mais poderoso só se manifestava na pessoa de Faraó. Porque para eles tudo eram deuses. Mas Faraó não era só um rei, era um Deus. Para eles, a manifestação maior, a revelação de um Deus. Então o projeto vai se desenrolar. Veja que são tempos, anos, século possível. Aquela nova geração vai crescer no Egito, vai desenvolver no Egito. E como qualquer um, hoje eu estava falando com Berg, pastor, e fiquei sabendo que ele é alagoano, fiquei feliz, mas saiu de Maceió com 7 anos, me veio a memória agora, e já está com mais de 20 anos em São Paulo, obviamente, que a cultura dele não é mais alagoana, algumas coisas sim, mas a maioria não. Se você é nordestino e seu filho nasce aqui, a cultura dele é daqui, não é de lá. Agora toda essa geração do Egito vai nascer no Egito. E obviamente a cultura egípcia vai impregnar, mesmo estando na região de Gósen, mas vão ser impregnados. Então o projeto vai crescendo, 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 e pasmem, salvo engano, capítulo 1 do Êxodo, versículo 8, salvo engano de 6 a 8, diz o texto, que o povo cresceu tanto, o projeto cresceu tanto, que assustou os egípcios. E disseram: o que é que esse povo tem, que cresce mais do que nós? Corremos o risco deste povo se juntar aos inimigos e guerrearem contra nós e nos vencerem. Temos que tentar coibi-los. Então o que é que a gente faz para parar esse crescimento? A Bíblia diz que um faraó que não conheceu José, ou não sabia nada de José, começou a reinar. Veja que fazia tempo. A história tirou José da vida dele. Aí ele agora vai dizer: primeiro ponto, vamos oprimir o povo. Oprimiram. Mas está escrito: quanto mais oprimia, o povo crescia. Estamos tentando de tudo. O que é que vai fazer? Não parece que... Não tem jeito. Vamos aumentar a tortura. Aumentaram. Está escrito: quanto mais aumentava, o projeto crescia, o propósito aumentava. A
Aí Faraó tem uma ideia brilhante, com base na história, na realidade. A Bíblia diz que Faraó tem uma ideia e quer eliminar na raiz. Capítulo 1, versículo 16 de Êxodo. A Bíblia diz que Faraó, um pouco antes, chama quem? As parteiras. Eu acho lindo o texto. Por mim, por você, elas não entravam aqui. Haviam outras parteiras das hebreias. Então o Faraó diz: eu vou eliminar esse projeto na raiz. E qual é o propósito, Faraó? Chama as parteiras das hebreias, Puá e Sifrá, e as trouxeram. Agora elas estão diante da mais alta autoridade política, religiosa e deidade da época. Faraó, a personificação do maior e mais poderoso Deus para os egípcios. E olha o que é que ele diz: eu vou dar uma ordem a vocês. Vou parafrasear: vocês são responsáveis pela vida futura dos hebreus. Então é uma ordem expressa minha. Ele não usou intermediário, ele foi direto. Quando as parteiras forem ter filhos, se vocês observar, se for menino, matem. E se for meninas, deixem viver. Por quê? A mulher não é uma ameaça. Mulher, se for mulher, pode deixar, porque se for depender da mulher, o projeto já está acabado. Na linguagem de Faraó. Se for menino, aí é uma ameaça potencial. Mas se for mulher, não é uma ameaça em potencial. Não serve. É ordem do rei Faraó. Sim, senhor, meu rei. Vou cumprir. Aleluia. E aquilo que era descartado, aquilo que parecia ser uma ameaça, não ser uma ameaça em potencial, aí Deus vem. E vai mostrar para Faraó que não ia só depender de homem, mas que no projeto a mulher já estava dentro. O projeto estava à mercê. A ordem suprema era matar todos os meninos. Isso aniquilava o projeto. Aí Deus vai escolher 5 mulheres que nem Faraó acreditava. Que todos diziam, é um projeto falido, desde o capítulo 3 do Gênesis, que não presta mais para nada. Mas Deus diz, vai ter reviravolta e vocês vão ver o que eu vou fazer. E gente, a gente lê, mas não sabe o peso que era, porque agora elas vão se dedicar a Deus. Diz a Bíblia que elas entenderam o propósito e temeram ao Senhor. Então não obedeceram o Faraó, tendo em vista a própria vida. Era a vida diante de Faraó, como eles se criaram lá. Você não dizer algo real para Faraó, incorria no risco dele ter a revelação através de um Deus e conhecer o teu íntimo. Mas não, elas não deixavam, elas davam jeito. E a notícia chegou em Faraó: ei, está aumentando. Mas o que é que está acontecendo? Os meninos estão nascendo mais e mais e mais. O projeto está crescendo mais e mais e mais. O que é que está acontecendo? Quando a gente olha o livro do Êxodo,
Teologicamente a gente vê herói Moisés, mas antes de Moisés ter o nome, aqui estão as heróis da liberdade. São aqui, são as mulheres, não é Moisés. Antes de Moisés ter nome, entra Joquebede, entra Miriam, entra Cifrá, entra Puá, e Deus entra no faraó, na casa dele, e tira a própria filha. Ei, comigo, mulher está no projeto, mulher está no projeto. Elizei, a notícia chega em Faraó: não estão cumprindo a tua ordem, Faraó. As parteiras se enganaram. Faraó chama em pessoa. Ele não manda um general, ele vai perguntar pessoalmente o que estava acontecendo. Então era a hora delas afrouxarem, na nossa linguagem nordestina. Era a hora delas desistirem e se renderem, porque estavam diante da maior autoridade de todos os tempos daquela época. E ele diz: o que é que vocês estão fazendo? Vocês estão me desobedecendo, não estão cumprindo a minha ordem. Elas corriam nenhum risco, a própria vida em risco, a própria fé e a própria esperança, e não tinha ninguém dizendo: olha, faz isso, faz aquilo. Foi uma escolha de um propósito de Deus. O que é que está acontecendo? Elas na cara de Faraó não temem, dizem é que as mulheres hebreias são diferentes das egípcias. Quando a gente chega, o menino já está dando glória, o menino já está vivo, o menino já tem nascido. Não temeram. Outro dia, eu já falei isso só para dar sentido. Eu estava pregando, fui pregar num congresso de círculo de oração, mais 8.000 mulheres. E eu passei 13 meses para uma mensagem, para falar sobre o poder, de onde vem esse poder da mulher, porque com base no Gênesis, valor nenhum. Aí eu procurei estudar, mas batia de frente. Aí fui procurar teólogos, não me responderam. Pastor, procurei a psicologia. De onde flui esse poder de não desistir da mulher? Tanta coragem de algo tão aparentemente frágil. A psicologia disse: é complexo. Já está no manual. Já foram feitas assim. Não há explicação científica. Procurei a psiquiatria. A psiquiatria disse: olha, você vai ficar doido, mas não vai entender. É coisa delas e de Deus. Aí procurei o meu pastor. O meu pastor disse: Bento, é fácil demais. Nós, seres humanos, homens, achamos-nos ser fortes, mas nós somos frágeis porque somos feitos do pó. A mulher não, Bento, foi feita do osso, é mais dura de quebrar, é mais dura de desistir. Eu voltei para casa e disse: se é assim, eu vou observar a minha. Eu pastoreei 14 anos, setores, pastoreava na época. Aí eu parei, e nos dias de festa, passei mais um mês observando. E nos dias de cultos especiais, tinha dia que ela amanhecia atarefada, e a hora do culto ia chegando, ela ia ficando agitada. Chegou a festa, aí eu digo: vou perceber se é verdade mesmo. Aí as irmãs ligavam, aí naquele dia, ela já acorda, parece diferente.
no dia da pressão, quando o diabo diz: hoje eu venço ela, hoje eu vou fazer ela nem para o culto ir, parece que ela já levanta com o cabelo assanhado. Aquele dia é diferente. Naquele dia eu comecei a observar, começou a gritar com as crianças. Daqui a pouco você vê barulho de prato na cozinha, ela hoje não vai para o culto, e o diabo diz: hoje eu tiro ela do culto, nem para a igreja ela vai. Então você vai observando que ela vai ficando ajeitada. Quando você pensa que ela não está no culto ou não vai, é a primeira que chega gritando: eu estou aqui, Jeová, eu estou aqui para cumprir o teu propósito. Cadê elas? Cadê elas? Cadê elas? Cadê elas? Cadê elas? Cadê elas? Olha para essa mulher que está ao teu lado e diga: nós somos boca quente. Desistir jamais. Aguenta, o propósito é de Deus, a intenção é de Deus, você foi escolhida, você foi formada já para isso. Aguenta. Nada de desistir. Dá um tapinha nela, nesse que está do teu lado aí, dá um tapinha nela. É congresso feminino, e diga para ela: desista não. Você é mais forte do que o que você pensa. Já está no manual. É do osso, é da costela. Aleluia. Se tá rachada, o tempo vai curar. E quem não acreditava vai ter que ver. Vai ter reviravolta. O projeto sobrevive por causa de 5 mulheres que entenderam o propósito de Deus, colocando a própria vida em risco, colocando a própria história em risco. Entenderam o propósito de Deus e não aceitaram a injustiça, e mantiveram o propósito vivo. O projeto sai do Egito, e para nós o herói é Moisés, e deixamos ela para trás. Cruza o Jordão, cruza o mar, e chega na terra que Deus prometeu a Abraão. Aí vem o inferno e vai confundir o projeto, oprimindo e dissipando a fé dos judeus. Quando tudo parecia não ter mais jeito, quando os agricultores não tinham mais como plantar, quando os príncipes, os sacerdotes se declinaram, quando os generais de guerra não tinham força para lutar, quando as exportações e importações não entravam, Juízes 6, 5 e 6, quando a maior potência militar de Canaã subjugou a Israel por 20 anos e disse: o objetivo é eliminar. Quando no tabernáculo já não tinha esperança, quando no quartel já não tinha esperança, debaixo de um pé de palmeira, quando o rei Jabim fechou os 4 pontos cardeais de socorro,
Não entrava socorro nem pelo norte, nem pelo sul, leste e oeste. Ele colocou brita em todos os 4 pontos cardeais. Ele cometeu um erro de estratégia. Ele deixou a porta do círculo de oração funcionando, e ela é para cima, ela é para cima, ela é para cima. Aí debaixo de um pé de palmeira, não tem um sacerdote, não tem um general, não tem um guerreiro de nome, tem uma mulher de joelho ralado, dizendo: eu não aceito. Desce, Deus, desce, Deus, desce. E o Espírito desce. Enquanto eu estiver de pé, disse Débora, ainda tem esperança. Enquanto tiver mulher de joelho, comprometida com o propósito, o projeto vai estar vivo, vai estar vivo, vai estar vivo, vai estar vivo. E uma mulher supera a força de um exército. A oração de um círculo de oração faz com que as nuvens entrem para guerrear e as estrelas desçam para a guerra. E o maior exército, coalizão da época, foi derrotada pela oração de 2 mulheres, Débora e Jael. O tempo passa. E a mulher ficando para trás. Todo o Velho Testamento, a cultura, a história deixava elas para trás. Aí resolve Deus investir o melhor que Ele tem. E envia a graça por meio de Cristo. E qual é o objetivo da graça? Tirar, eliminar a vergonha do Éden. É por isso que o capítulo do tema fala sobre essa graça. A história, o homem, o inferno, o pecado dizia: elas não merecem, por isso que o nome é graça. Mas é Deus que vai fazer. Cristo é moído. Tentam eliminar, eliminando Cristo, eliminava a raça humana, e a culpa maior é da mulher, que foi ela que tocou na árvore proibida, foi ela que abriu o leque para o pecado entrar. Então, até aqui, a culpa era dela, deixada para trás. Ninguém entendia, valorizava o propósito de Deus na vida de uma mulher. Rapidinho, a história apagava. Agora Jesus vai para a cruz. Agora está prestes a eclodir o maior avivamento da história humana. Agora está prestes a eclodir. Olhe que Romano 8 fala na descida e nas virtudes do Espírito Santo. Agora, com este ato de Jesus, aquele Espírito Santo que a mulher perdeu como árvore da vida, que a mulher perdeu no Gênesis 6, agora estava prestes a voltar. Quando o inferno, a morte, mata Jesus, era o fim da história feminina. Você é a culpada. Mas na manhã do 3º dia, pela cultura, pela história, pela crença, não era para a mulher estar ali, era para estar os discípulos, os homens. Mas não foi à toa que foi a mulher que foram. De madrugada era arriscado, a cultura não permitia, era contrassenso. E sobretudo mulher visitar túmulo, tem alguma coisa errada. Mas precisava ser ela, precisava ter reviravolta.
Eu vou colocar inimizade entre você e a serpente. Agora a serpente vai ver. Ela lutou até aqui, mas daqui para frente não vai ter mais como sustentar. Veja que quem entra no sepulcro, qual é a mulher que a Bíblia enfatiza no sepulcro? E quem era Maria Madalena? A pecadora. É a pior. Essa é cheia de demônio, era. Mas é um propósito para mim. Essa ninguém acreditava, era a mulher da vida segundo a tradição. Eu estive em Jerusalém, passei em Magdala, de onde vem Maria Madalena. Era uma fortaleza militar, e a história em loco diz que ela servia para saciar os soldados. Essa ninguém dá valor, mas é um propósito que eu tenho. Quando Jesus ressuscita, ela está lá dentro, não acha o corpo, e o choro bate. Aí sai chorando, aí vê um homem passando e acha que é o jardineiro. Quando vê, grita: jardineiro, se foi tu que roubaste, me diz aonde o colocaste e eu vou buscar. Aí Jesus diz: Maria. Qual é a primeira atitude dela? Correr. Correr para quê? Para tocar, para abraçar. Quando ela faz carreira: ei Maria, espera. Não me abraça, não me toca. Eu ainda não subi para o meu pai, Maria. Mas agora é com você, Maria. Você, mulher, vá. Vá, Maria, e diga aos seus irmãos e meus irmãos que eu estou subindo para o meu Pai. Eu estou vivo, eu estou vivo. A viravolta aconteceu. Haverá reviravolta, haverá reviravolta, haverá. E ela foi. Agora pergunta para quem está ao teu lado: quem foi que primeiro pregou o evangelho depois da ressurreição? Tem reviravolta ou não tem? Quem foi que entrou no túmulo e viu Jesus ressuscitado pela primeira vez? Tem reviravolta ou não tem? Quem foi que ele mandou como escudo para o discípulo? Vá e diga que eu estou vivo. Quem foi? Quem foi? Quem foi? Tem reviravolta ou não tem? Tem reviravolta ou não tem? Tem reviravolta ou não tem? Quando, gente, eu achei linda a história. Vá e diga. E a partir daqui ninguém nunca mais conseguiu. Eu prego no mundo todo, ou na maior parte dele. Eu prego para, às vezes, 10 crentes. Também prego para 60, 50 mil. E eu digo isso como testemunha em loco, geralmente com todo respeito. E é verdade o que o pastor disse, que a gente sempre está ocupado trabalhando, mas 70%, 80% é das mulheres que estão na igreja. Quando eu estou num culto frio, que não tem glória, que eu estou tendo dificuldade, no meu coração eu só peço uma oração: Jesus, levanta uma mulher cheia do teu Espírito aqui que vai mudar. Porque elas sabem por onde elas sabem. Foi conquistado na cruz, foi conquistado, foi a elas. Vai e conte, vai e conte, vai e conte, vai e conte. A partir de Jesus, sempre as mulheres estão no sepulcro, mulheres, no derramamento do Espírito Santo, cerca de 120 crentes, e no meio, mulher também está lá. A história, queira ou que não queira, vai ter que colocar vocês lá dentro, porque é Deus que faz isso. Houve reviravolta. Quando David Yong-Chu, eu achei lindo isso, e eu quero concluir para você saber a responsabilidade que você tem. Estamos vivendo dias terríveis no ocultar, nas entrelinhas. Estão querendo tirar essa sensibilidade que nós temos, esse gosto de comunhão espiritual.
Hoje vai entrar em evidência, hoje, por exemplo, forma de falar. Cada dia mais está aumentando os cultos online, isso é bom. Mas muitos cristãos estão se acostumando a ficar em casa, assistir culto de internet, é bom. Mas não é igual estarmos juntos. Estão querendo fazer de tudo para a gente não falar mais línguas estranhas e este poder do avivamento sair do nosso meio. Estão mostrando que nós, pentecostais, não somos mais como éramos antes, que só precisava um hino, virava tudo. Estão dizendo agora que a gente está igual a qualquer um. Estão tentando me falar parar de pregar Pentecoste. Estão tentando me fazer pregar autoconhecimento, pregar simplesmente autoajuda. E pelos avanços tecnológicos não vai demorar muito para a gente se inclinar. É quando eu lembro de David Young-Soo, o pastor forte da Coreia do Sul. A história diz que um dos seus sonhos era derramar a Deus um avivamento na Coreia, a ponto de chamar a atenção do mundo. E ele vai orar. Quando ele vai orar, ora e não tem resposta. Volta a orar. Aí Deus, o Jesus nosso, responde. Ele pedia estratégia para avivar a Coreia. Aí a voz veio, usa as mulheres. Aí ele pondera e diz: Senhor, aqui na Coreia a mulher não tem vez, nem valor tem, é produto de segunda qualidade. Como vou usar? Aí a voz responde: de onde eu nasci? Ele em lágrimas diz: de uma mulher. Quem me amamentou? Uma mulher. Quem me ensinou a dar os primeiros passos? Uma mulher, Senhor. Quando eu morri, quem estava no pé da cruz? As mulheres, Senhor. Quando eu ressuscitei, quem eu me apresentei? As mulheres. Então vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Vai na Coreia do Sul. Eu não tive o prazer de ir, mas diz que é 24 horas de oração e o avivamento é genuíno. Então dá um tapinha nessa mulher que está ao teu lado. Diga: se depender de mim, o projeto continua vivo. Fique de pé por bondade. Reviravolta. Diga para essa mulher que está ao teu lado: dá para a gente comemorar, não dá? Com todo respeito a nós homens, mas dá para comemorar, não dá? Ai de nós se não fosse vocês. Então, se tu pode, olha para essa mulher que está do teu lado, olha para ela aí, olha para esse crente que está do teu lado, olha para ela, que se você pode, se você tem intimidade, e diga para ela: não estou nem aí como você chegou no congresso, quero saber como você vai sair. Diga para ela: vou sair pegando fogo, vou sair desfrutando da reviravolta. Diga para ela: me faz um favor, se a partir desse congresso tu encontrar alguém que pensou que eu estava frio, que não ia entender o processo e nem o propósito, dá um recado a ele, diga a ela: ele vai ter que me engolir, vai ter que ouvir os meus glória, vai ter que ouvir os meus aleluia, porque houve reviravolta e ninguém vai me sustentar. Adora, adora, adora!
agora pode tocar, agora pode tocar, agora pode tocar, agora pode tocar. Desde o Pentecostes agora pode. Ele desceu, ele desceu, ele desceu. O propósito foi concluído. Deixa eu ouvir o barulho de quem está vivo, deixa. Deixa eu ouvir o barulho de quem foi chamado para um propósito, deixa. Diga para quem está ao teu lado, agora pode. Agora pode. Agarra com ele, ai, vai, sente ele aí. Você que não é batizado, recebe batismo agora, recebe renovo agora, recebe força agora, mas adora, reage, vai, agora pode, houve reviravolta, o inferno perdeu. Cibemp Brasil, Congresso de Mulheres da AD Perus. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.